Olá, meus irmãos, passando hoje nessa terça-feira, dia 23 de abril, hoje dia de São Jorge e Santo Adalberto, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditador será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 10, versículo 22 ao 30. Em Jerusalém celebrava-se a festa da dedicação. Era inverno, Jesus andava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e disseram-lhe: até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso, elas nunca se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é de fato maravilhoso. Nosso Senhor Jesus Cristo define com clareza sua condição de Messias, o grande Messias de Israel, apresentando-se como o Filho de Deus. As provas do seu messianismo não são teorias jurídicas, mas fatos concretos. É um acontecimento. Ele veio ao mundo, assumiu a nossa natureza, viveu a nossa carne e dará sua vida em favor de todos. É o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Suas ações comprovam que é Deus quem age nele, por ele e com ele. Quer nos levar ao Pai, quer nos salvar, quer que todos nós vamos viver a vida de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo continua usando a comparação do pastor e das ovelhas. Um modo simples de se fazer entender. Suas ovelhas acreditam nele, escutam a sua voz, ele as conhece e elas o seguem. Ele lhes dá a vida eterna, ir viver a vida de Deus na Jerusalém celestial. Elas nunca se perderão. Ninguém as tira dele, porque foi o Pai quem lhe deu essas ovelhas. Era a festa da dedicação do templo, e nesta ocasião, Jesus afirmava aos judeus que conversavam com ele: eu e o Pai somos um. Uma afirmação difícil de ser compreendida e aceita, mas quem a faz é o próprio Jesus. Podemos não entender, mas aceitamos porque é Ele quem diz. Mais tarde, os cristãos, refletindo sobre tudo o que reconheceram dos primeiros discípulos de Jesus, falarão então da Santíssima Trindade, esta união de amor do Pai para com o Filho e com o Espírito Santo. De um só Deus em três pessoas, de três pessoas distintas uma das outras, e as três, um só Deus. Jesus diz simplesmente: eu e o Pai somos um. Hoje, com a evolução da teologia, dos estudos teológicos, temos um vocabulário todo apropriado para expressar as verdades da fé. Os primeiros tinham Jesus vivo diante deles, podiam perguntar e o aceitavam porque era ele quem falava. É Deus que falava por ele. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Não é verdade? É o Messias. Que São Jorge e Santo Adalberto roguem a Deus por nós, para que cada dia mais
possamos ter fé em Deus Unitrino, fé na Trindade, o maior mistério de nossa fé. Deus abençoe você, para que cheios do Espírito Santo possamos afirmar como salmista no Salmo 86: em ti estão as minhas fontes todas. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.